Amados irmãos e irmãs em Cristo, nós já ouvimos como o apóstolo Pedro exortou seus leitores a rejeitarem o espírito de revolução, o espírito revolucionário em seu relacionamento com as autoridades civis, o governo, o Estado. Também já ouvimos como ele ensinou seus leitores a rejeitarem o espírito revolucionário no ambiente de trabalho. E essas instruções já contrariam muito o espírito da época, que é revolucionária, que é socialista, que busca derrubar as estruturas sociais ordenadas por Deus, fazendo isso em nome de uma falsa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. E agora nós vamos considerar outra passagem que contradiz direta e fortemente o espírito da nossa era, da nossa época. Um espírito que se tornou muito mais forte e mais forte do que nunca no último século, nas últimas décadas. E se há uma passagem que deixa o mundo incrédulo muito, muito irritado, é que infelizmente também deixa muitas pessoas dentro da igreja, muitos cristãos, muito desconfortáveis, se não irritadas também, é o nosso texto, 1 Pedro capítulo 3, 1 a 6. E esses versículos foram reinterpretados e esvaziados do seu significado por supostas novas compreensões de como aplicar a palavra de Deus. E muitos dizem que essa mensagem não é mais aplicável. Pedro era um produto do seu tempo. Ele falava a pessoas da sua própria cultura, com base nessa cultura. Nós vivemos hoje num mundo diferente. Não é como aquele mundo grego, romano. Mas não podemos mais, as pessoas dizem, fazer o tipo de afirmação generalizada que Pedro faz nesses versículos. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. E supostamente, nós fizemos muito progresso desde então. Essa antiga atitude patriarcal é coisa do passado. E passagens como o nosso texto são entendidas como relíquias de uma era misógina. Agora, mesmo entre pessoas que levam a palavra de Deus a sério, que não estão tentando distorcer a mensagem das Escrituras para não ofender o mundo, sermões sobre essa passagem, muitas vezes, acabam sendo explicações, como 7 coisas que a submissão não significa, ou 5 situações em que você não precisa se submeter ao seu marido. Ou, maridos, aqui está o que vocês precisam ser para que suas esposas se submetam legitimamente a vocês. Até certo ponto, ainda, isso é compreensível. A cultura em que nós vivemos exerce muita pressão sobre nós. Ela nos afeta de maneiras que talvez nem percebamos. Nós podemos ser moldados, formados por nossa cultura, sem sequer entendermos o quanto a cultura influenciou e influencia nossa maneira de pensar. E quando nós falamos sobre assuntos como o relacionamento entre marido e mulher, a submissão, a liderança, pode haver também uma pressão adicional para nos conformarmos com o que o mundo diz, com o espírito da época. E além disso, nós, pregadores, nós somos homens. E é mais fácil para nós exortar e admoestar homens do que fazer a mesma coisa com as irmãs da congregação. Portanto, eu disse que é compreensível, mas isso não significa que esteja certo fazer isso. Toda a Escritura, nós sabemos, é inspirada por Deus
e é útil para a repreensão, correção e instrução na justiça. Isso inclui nosso texto. Um texto cuja mensagem precisa ser ouvida hoje, talvez até mais do que nunca. Agora, aqui, Pedro, o que ele está fazendo? Ele está se dirigindo às esposas e especialmente às mulheres casadas com homens descrentes. E na igreja primitiva isso era comum, porque a mensagem do evangelho era especialmente atraente para as mulheres. E nós podemos ver muitos exemplos disso, especialmente no livro de Atos. Numa sociedade na qual as mulheres eram oprimidas, abusadas, onde não tinham lugar, onde os maridos podiam tratá-las como propriedade, como posses pessoais, onde eles podem também frequentar prostitutas sem problema, onde seus filhos não estavam seguros, especialmente se fossem meninas. A mensagem do Evangelho foi particularmente, especialmente, libertadora para as mulheres, no verdadeiro sentido da palavra, libertação. E a mensagem era que em Cristo não há judeu nem grego, homem nem mulher, nós somos todos iguais diante do Senhor. Todos nós fomos criados à imagem de Deus. Todos nós temos um chamado, uma vocação elevada, santa. E todos nós somos chamados a tratar uns aos outros com amor, com paciência, longânimo, misericórdia e respeito. E dito isso, em muitas congregações da igreja primitiva, da igreja do Novo Testamento, provavelmente havia uma alta porcentagem de mulheres, de irmãs. E muitas dessas mulheres eram casadas com homens que não seguiam a Cristo. Então, a essas mulheres, Pedro diz: sujeitem-se a seus maridos. Reconheçam que seus maridos foram colocados na posição de líderes em seus casamentos. Esta é a ordem criada por Deus. Mesmo quando o marido não crê e a mulher crê, é a ordem. O marido, é o cabeça do casamento. Seu casamento, mesmo que ele não crê, deve ser um reflexo do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Há uma estrutura de autoridade que Deus estabeleceu nesse mundo. E vocês, esposas, Pedro diz, devem viver dentro dessa estrutura e submeter-se aos seus maridos. Então Pedro prossegue e ele dá uma razão para essa submissão. Um resultado prático desse espírito submisso, manso, para que esses homens descrentes, incrédulos, pudessem ser conquistados mesmo sem uma palavra sequer, por meio do comportamento íntegro das suas esposas. Sua honestidade, mansidão, humildade. E ao viverem no Evangelho, nos seus relacionamentos conjugais, essas mulheres transformavam suas vidas em sermões. E Pedro não diz que elas deveriam literalmente pregar para seus maridos. Ele não diz isso. E principalmente, até mais do que isso, elas não deveriam importunar seus maridos, nem usar seus encantos femininos para tentar manipular seus maridos a se tornarem cristãos. Não. Se elas quisessem conquistar seus maridos por Cristo, deveriam fazer isso simplesmente vivendo como mulheres que pertencem a Cristo. Lembre-se de como Pedro disse no capítulo 2 dessa carta, que todos nós precisamos nos comportar de maneira honesta, honrosa entre os gentios, ele disse.
para que eles sejam levados a glorificar a Deus no dia do Senhor. E aqui em nosso texto nós temos uma aplicação do mesmo princípio, em uma aplicação específica. Essa instrução se aplica a todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Mas aqui Pedro está focando a atenção num caso específico. Esposas, vivam em fiel obediência ao seu Salvador, e seu modo de vida servirá de testemunho. Não para o mundo em geral, como diz em capítulo 2, mas especificamente para seu próprio marido. E depois disso, dizendo isso, Pedro então aborda a aparência física das irmãs da igreja. Que o adorno de vocês não seja superficial, exterior, como é tão eficaz com homens insensatos. E é importante que consideremos o que Pedro diz aqui à luz da nossa própria experiência, à luz da nossa própria cultura, nossa sociedade, à luz do mundo ao nosso redor, em que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade que muitas pessoas chamam de machista, a cultura machista. Os homens frequentemente se dizem de maneiras ímpias, e sabemos que acontece muitas vezes. Imaginam que estão no controle, porque são mais fortes, têm um corpo mais forte, mais músculos, porque podem exercer a autoridade dessa maneira. E em muitas maneiras que não estão em conformidade com as Escrituras. Então, esse é um lado da história. Mas também há outro lado a essa história, e esse lado é o lado da mulher. A cultura brasileira, todos nós sabemos, é muito sensual, é muito sexualizada, muito mais do que em muitos outros países, muitas outras culturas, onde as pessoas são mais reservadas, menos extravagantes, nós podemos dizer, na exibição dos seus corpos. Talvez o clima tenha a ver com isso, mas a cultura tem a ver com isso também. E muitas mulheres entendem isso como uma ferramenta. E sabe muito bem que é uma ferramenta eficaz, que funciona. Porque muitos homens são facilmente manipulados, especialmente pelo exterior da mulher, atratividade física e pelo sexo. É uma área em que as mulheres sabem muito bem que ainda tem a vantagem. Dentro e fora do casamento, esse adorno exterior mencionado por Pedro é uma técnica, devemos não negar isso, frequentemente utilizada. E muitas vezes pode parecer, e os homens gostam disso, pode parecer que o homem está no controle. Talvez seja assim que ele queira se apresentar ao mundo. Eu tenho autoridade do meu casamento, eu estou no controle. Mas no fundo, o que acontece? Ele é como fantoche, porque está olhando para a embalagem e não para o que está dentro. E, portanto, no mundo onde as aparências são tão importantes, onde roupas, maquiagem, cabelo, todas essas coisas são usadas para influenciar, para manipular, para chamar a atenção, para controlar. Pedro diz isso, ele diz, não deixem que o adorno de vocês seja superficial. Cabelos bonitos, joias, roupas, maquiagem. Não. Que o adorno de vocês seja um coração puro, um espírito manso e tranquilo. Porque isso, dizem, é de grande valor diante do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos, como eu já disse, uma cultura altamente sexualizada. Podemos dizer que é um mundo pornográfico. A pornografia ao redor do mundo
é uma indústria multibilionária. A luxúria dos olhos domina a mídia, o entretenimento, os filmes, até mesmo a indústria da música. E a tecnologia torna tudo ainda mais acessível e ainda mais, devemos dizer, ainda mais perigoso. Mas as coisas não mudaram muito. Além dos avanços tecnológicos, desde a época quando Pedro escreveu essa carta. O coração humano certamente não mudou. Permanece o mesmo. As mulheres continuam sendo mulheres e os homens continuam sendo homens. A tendência natural do ser humano é cuidar de si mesmo, cuidar de si próprio. Nós fazemos o que for preciso para conseguir o que nós queremos. Isso é a tendência da nossa carne, nossa natureza pecaminosa. Então, se isso significa vestir-se de forma provocante, usar cosméticos a seu favor, adornar-se de uma maneira que influencie os outros, se significa tudo isso, se essa é uma técnica que você usa a seu favor, a tendência pecaminosa do ser humano é usar o que funciona para conseguir o que você quer. Temos que reconhecer isso. E a tendência em todos nós. E que não seja assim, irmãos, entre o povo de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Ser grande valor, o valor que realmente importa, é o seu valor não diante de homens, mas diante de Deus. Tudo o mais, todo o resto decorre disso. Irmãs, quando vocês concentram a sua vida em serem de grande valor perante o Senhor, do Senhor, e não em agradar a si mesmas ou a qualquer outra pessoa, vocês estão vivendo como Deus quer que vocês vivam. Esse é o caminho da sabedoria. É o caminho da submissão, como Pedro diz. Submissão, em primeiro lugar, ao Senhor e à sua palavra. E esse caminho é o caminho da vida. O caminho da vontade própria, o caminho distorcido, deturpado do feminismo, é o caminho de usar a beleza dada por Deus de maneiras que não honram a Deus. É o caminho da morte, é o caminho da destruição. Tem consequências, não apenas nesta vida, mas para toda a eternidade, por toda a eternidade. Para reforçar seu ponto, Pedro aponta para o exemplo das mulheres piedosas na história da antiguidade. Elas, ele diz, depositavam sua confiança em Deus e não nos homens. E por terem feito isso, não agiram por medo, mas com confiança. Confiança de que o Senhor estaria e ficaria, permaneceria com elas. E que o Senhor proveria tudo o que precisavam, de que o Senhor as guardaria sob seus cuidados. E Pedro cita especificamente o exemplo de Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor. E essa referência é uma referência um pouco obscura, uma referência a Gênesis capítulo 18, versículo 12. E nesse versículo nós lemos: riu-se, pois, Sara do seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor Abraão, terei ainda prazer. Por esse termo Senhor é um termo de respeito, um termo de honra. E ao longo da sua vida, a vida de Sara, nós vemos ela seguindo Abraão. Abraão é chamado pelo Senhor, mas ouvimos uma parte disso hoje de manhã, em Gênesis 15. E Sara, o que ela faz? Ela não segue.
E nós sabemos pela história que nem Abraão, nem Sara eram pessoas perfeitas, não. Essas pessoas tinham suas falhas. Mas ainda assim, ela serve como exemplo de uma esposa fiel e submissa. E Pedro diz às irmãs na igreja: sejam como ela, e vocês serão como filhas dela, e não vão precisar temer nenhuma perturbação. O que fica claro nisso é que essa submissão, essa rejeição completa, absoluta das técnicas mundanas de adorno exterior, é se viver em conformidade com a ordem criada por Deus, a ordem da sabedoria criada por Deus. É uma expressão de fé. É o reconhecimento de que, em última análise, Deus está no controle de todas as coisas. É viver de acordo com a fé nas promessas de Deus, crendo que Deus fará com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito, como o apóstolo Paulo diz. Agora temos que dizer, um casamento pode ser difícil. Pode haver coisas que você tenha que sacrificar. Nem sempre é um mar de rosas, especialmente quando marido e mulher não compartilham a mesma fé, a mesma cosmovisão, o mesmo entendimento desse mundo, as mesmas premissas, pressupostos, pontos de partida nessa vida. A vida pode ser difícil, o casamento pode ser difícil. Se você se encontra nessa posição, nessa situação, Pedro diz, continue confiando no Senhor. Continue vivendo como alguém unido a Jesus Cristo, alguém que pertence a Ele. Continue vivendo como cidadão do seu reino. Tenha fé, ele diz, e exercite essa fé mesmo num casamento que possa ser muito difícil. Deus fará com que tudo contribua para o seu bem e você não tem nada a temer. É a promessa de Deus. E agora, poderíamos entrar em detalhes sobre exceções. Podemos começar a suavizar o impacto dessa mensagem radical. Mas fazer isso, irmãos, tiraria a abrangência do que Pedro diz aqui, porque é abrangente mesmo. Ele não fala de exceções aqui nessa passagem. Esse não é o seu ponto, destacar as exceções à regra. O objetivo dele é dar uma instrução forte, intransigente às mulheres casadas, especialmente as mulheres crentes casadas com descrentes, com ímpios. Uma instrução que todos nós podemos aplicar de maneiras diferentes. É sempre muito fácil para nós, não é? Encontrarmos exceções e acreditarmos que essas exceções se aplicam a nós, porque nós queremos. Alguns exemplos disso. Jesus disse ao jovem rico para vender seus bens, todos os seus bens, e dar todo o seu dinheiro aos pobres. Ele disse isso, o Salvador. Imediatamente, ao ouvir essa história, o que nós fazemos? Começamos procurando exceções. Claro, nem todos nós temos que fazer isso, certo? É uma forma extrema de falar. Há limites. Sempre queremos dizer coisas assim para procurar as exceções, em vez de focar nossa atenção na regra. Nós lemos nos primeiros capítulos de Atos que na igreja de Jerusalém as pessoas tinham tudo em comum. Agora, certamente também há limites para esse modo de vida, não é? Terceiro exemplo, a parábola do bom samaritano.
Esse bom samaritano, ele fez tudo o que pôde para ajudar o homem que havia sido roubado, espancado e deixado à beira da estrada. Ele fez tudo cuidando desse homem. Mas nós não precisamos ir tão longe quanto ele, certo? Somos bons em procurar exceções. Mas Pedro aqui está falando sobre a regra. E é uma regra que nós precisamos levar a sério e viver de acordo com ela, se quisermos seguir a Cristo fielmente. Ele, Cristo, ele nunca procurou exceções. Ele se entregou completa e absolutamente em perfeita obediência fiel ao seu Pai Celestial. Ele viveu uma vida de obediência radical, absoluta, abrangente, que o levou à cruz. E esse é o tipo de obediência que nós precisamos procurar, buscar, demonstrar em nossas próprias vidas. Que precisamos considerar, em vez de tentar descobrir até que ponto podemos ir para desobedecer às claras exigências que nos são impostas com o povo de Deus, com o povo de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem dessa passagem não é obscura, é clara. É a mensagem da palavra imutável de Deus. 2000 anos depois de essas instruções terem sido dadas ao povo do Senhor, essas palavras, essas instruções permanecem tão aplicáveis quanto antes. Nós vemos o que acontece quando essas instruções, esses mandamentos de Deus são ignorados. Basta olhar ao nosso redor e observar, passar algum tempo, vendo o que acontece na nossa sociedade para ver os resultados destrutivos de ignorar os mandamentos do Deus das Escrituras. Desconsiderar passagens como o nosso texto, 1 Pedro capítulo 3, leva a quê? Leva inevitavelmente à destruição da família, leva à violência doméstica, leva ao abuso infantil, lares desfeitos, casas, famílias quebradas. E por fim, se essas coisas não forem controladas, ao colapso inteiro da sociedade, colapso completo da sociedade. E no fim, esses são os resultados do problema mais grave de todos. A recusa em submeter-se ao Senhor, em confiar nele, em colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas. Que o Deus, irmãos, que nos resgatou daquela escuridão das trevas, da destruição do pecado, que Ele nos conceda o que precisamos para vivermos de acordo com Sua palavra. Inclusive os mandamentos desafiadores, como o mandamento que nós encontramos em 1 Pedro capítulo 3. Que todos nós, mas especialmente vocês, irmãs casadas, vivamos vidas que o glorifiquem, confiando naquele que nos libertou do medo e da morte. Amém.